Então a gente viu aí mais um corte do Luiz Inácio na educação, é um corte que ocorre ali em julho, mas tem os valores divulgados só recentemente, é normal que isso aconteça, o governo faça um corte ou um bloqueio, como eles chamam, numa espécie de eufemismo ali, num bloqueio no valor altíssimo e depois vai especificando as áreas, ou então faz esse bloqueio, anuncia aos ministérios quanto que cada um vai ser bloqueado e aí os ministérios vão dizendo ali quais áreas que vão ser bloqueadas. O governo, nesse caso, determina o valor e a equipe ministerial determina as áreas específicas. E, bom, o que a gente vê, e a chamada, também a matéria publicada no portal anovademocracia.com.br ressaltam isso muito bem, é como o Luiz Inácio traiu os professores com o novo corte na educação. A gente lembra aqui da greve de quase 3 meses que professores e técnicos administrativos de diferentes universidades e institutos federais do Brasil fizeram esse ano. Foram mais de 100 instituições federais de ensino que foram palco dessa greve massiva. E no final ali dessa greve, depois de 3 meses mais ou menos de mobilização, o Luiz Inácio decidiu fazer uma negociação. E quando ele fez essa negociação, ele falou que ia recompor o orçamento da educação em 747 milhões. Um mês depois, ele cortou mais de 1 bilhão da educação. Na época, ele falou também que iria investir 3,9 bilhões de reais nos IFs, ou seja, nos institutos federais, e também 5,5 bilhões nas universidades. E aí chega um mês depois do final da greve, o que a gente vê novos cortes nas duas instituições. Somente nesse ano, também de 2024, o governo já contingenciou um valor 2 vezes maior das universidades do que a verba suplementar dessas universidades. A gente vê, então, que aqueles compromissos que o Luiz Inácio falou que assumiria após o fim da greve da educação foram deixados de lado pelo presidente e também a sua equipe. E esses cortes, eles ocorrem num valor suficiente para comprometer o funcionamento das universidades e comprometer esse funcionamento no momento crítico das universidades. Na chamada, a gente ressaltou ali o impacto dos cortes na Universidade Federal do Oeste da Bahia, a UFOB, e também na Federal de Santa Catarina. Além disso, a gente ressalta aqui, a gente traz informações de que a Universidade Federal de Pernambuco teve 18% do seu orçamento total bloqueado pelo governo federal. É quase 20% do orçamento, o que é muita coisa para uma universidade brasileira que a gente sabe que já funciona ali no limite da sua verba. Quando uma universidade brasileira funciona com 100% da verba destinada, ela ainda não funciona com todo o dinheiro necessário para as suas operações básicas. Quando há um corte desse tipo, de 18%, quase 20%, isso significa que essa universidade vai estar trabalhando muito distante daquilo que é o terreno adequado. Esse corte de 18%, falando em números reais, ele corresponde a 30,4 milhões e afeta diretamente ali áreas que são essenciais para a manutenção das atividades universitárias. Lá também no Pernambuco, a Universidade Federal Rural do Estado, a UFRPE, também sofreu um corte, ali foi um impacto de 12% no orçamento, que corresponde a 5 milhões de reais. Depois desse corte de 12%, a UFRPE passou a funcionar apenas com 66,7% do orçamento necessário, ou seja, do orçamento mínimo para funcionar, dos 100%, 33,3% estão cortados, estão bloqueados e a UFRPE não tem esse dinheiro para fazer as suas operações básicas. E isso afeta, como denunciam estudantes e professores da educação, diversas operações básicas ali de funcionamento. E isso ocorre nesse momento crítico da educação brasileira, um momento crítico em que a gente viu, e isso ficou muito claro na mobilização dos professores durante a greve, em que os professores, os estudantes, os técnicos administrativos, ninguém recebe ou trabalha de acordo com aquilo que é o mínimo. As pessoas recebem um salário erodido frente à inflação, depois de anos sem reajuste acima da inflação, e os estudantes também estudam ali em condições que não são as adequadas, com laboratórios
abaixo do adequado para o seu funcionamento, com bolsas no valor muito ínfimo e que não dão ao estudante nenhum direito para permanência de fato na universidade, com as políticas de assistência estudantil absolutamente sucateadas também. A gente vê universidades que faltam o bandejão, faltam a política de moradia estudantil, são várias as que têm falta desse direito. As bolsas, como eu já falei, são abaixo do valor necessário e não garantem para o estudante, além do dinheiro, nenhum direito. Então, desde os estudantes até os técnicos e até os docentes, há ali condições muito precárias para o funcionamento, para o trabalho e para o aprendizado. Isso se reflete diretamente na produção dessas instituições de ensino. A gente teve no ano passado, em 2023, uma queda na produção científica brasileira, que foi a segunda queda consecutiva, ou seja, em 2022 a gente teve uma queda na produção científica, em 2023 uma nova queda na produção científica, e é a primeira vez desde 1996 que a produção científica brasileira tem uma queda consecutiva, um ano seguido após o outro. Em 2022 foi a primeira queda desde 1996, em 2023 a segunda queda desde 96 e a primeira vez que isso ocorre de forma consecutiva. E a gente volta aqui às universidades afetadas pelos cortes. A gente citou a Federal de Santa Catarina, a Federal de Pernambuco e a Federal Rural de Pernambuco também. Quando a gente pega a lista das universidades que mais tiveram queda na produção de artigos, a Federal de Santa Catarina teve uma queda de quase 10% na publicação de artigos. A Federal de Pernambuco, uma queda de aproximadamente 3% de queda. A Federal Rural de Pernambuco, uma queda de mais de 15% na produção de artigos. Quando a gente pega a lista total, a gente vê várias outras, e a gente vê a universidade de peso. Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Fiocruz, UFRJ, UF, Unifesp, todas essas universidades estão ali na lista de universidades que tiveram queda na produção científica. E os principais motivos para essa queda na produção científica são os cortes, a falta de dinheiro para a universidade funcionar. Recentemente, a gente estava analisando e vendo aqui afirmações de, por exemplo, o presidente da SBPC, a Sociedade Brasileira de Progresso para a Ciência, e ele aponta exatamente que a principal razão para a queda na produção científica, e claro, tem razões laterais, como a pandemia e por aí vai, segundo o relatório levanta, mas a principal razão é justamente a falta de dinheiro para as universidades funcionarem. No corte recente, a gente teve o pronunciamento também de organizações dos trabalhadores. O CONIF, citado na chamada, ele também destacou que o corte do governo de Luiz Inácio vai afetar o custeio e a qualidade da educação, vai dificultar o pagamento de despesas básicas como luz, limpeza e segurança, a manutenção dos laboratórios, a atualização de equipamentos, a execução e o fomento de políticas estudantis, dentre outras. Outros trabalhadores, mas aí já da UFOB especificamente, afirmaram que não há condições de absorver uma redução de crédito na universidade. E eles destacaram que esse corte impactará diretamente no funcionamento e na continuidade das atividades acadêmicas. Já em Alagoas, o Sindicato dos Servidores Públicos Federais da Educação Básica e Profissional denunciou a grande contradição entre o que é anunciado e o que é executado pelo governo. Eles dizem isso porque lá no estado, lá em Alagoas, o governo federal afirmou que ia construir 3 novos campi de institutos federais e agora o que anuncia é um corte no orçamento educacional. Então eles denunciam justamente essa grande contradição que tem no discurso do governo e na prática, de fato, nas ações do governo. E, evidentemente, Luiz Inácio sabe muito bem o impacto que isso vai ter. Mas os cortes, eles são feitos por uma escolha consciente de cortar da educação para agraciar outros setores, né? Porque a gente sabe que esses cortes eles são feitos na agenda que o Ministério da Fazenda, do Fernando Haddad, e o Ministério de Planejamento da Simone Tebet têm feito, uma agenda de cortes
para o Brasil dentro da política do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal, uma medida que foi planejada pelo próprio governo do Luiz Inácio no ano passado para substituir o teto de gastos, mantendo a política do teto de gastos, né, que é colocar uma meta de gastos do Estado, de arrecadação do Estado, e usando essa meta de um cronômetro ali, uma bússola, uma média para os cortes que vão ser feitos nas áreas, em determinadas áreas, e principalmente, considerando os últimos governos, as áreas sociais. Então, Luiz Inácio pega o arcabouço fiscal e sempre que o governo está ali no momento de arrecadação menor do que era necessário, e aí tem gastos maiores, não consegue arrecadar, o Luiz Inácio anuncia cortes ali junto do Haddad, junto da Simone Tebet. Por que há essa política? Porque esse tipo de política beneficia diretamente ali o mercado financeiro, uma vez que a lógica é, não, a gente não pode gastar muito, que a gente precisa ter dinheiro para pagar os acionistas da dívida pública, o Estado não pode tá gastando mais do que está arrecadando, porque a gente precisa pagar a dívida pública, beneficiando ali principalmente o mercado financeiro. E aí, como que as políticas de cortes sociais, cortes de dinheiro público funcionam? Visando, é claro, evidentemente, as áreas sociais. Há outros caminhos para contornar essa questão. O governo podia olhar o cenário de baixa arrecadação e muitos gastos e montar, por exemplo, uma reforma tributária que buscasse taxar ali do latifúndio para assim arrecadar mais e reverter o quadro. O governo podia, por exemplo, revisar a dívida pública, que é uma dívida ilegal em cima do nosso país, em que o Brasil paga já somente juros e amortizações de uma dívida irregular, de uma dívida ilegal e que uma dívida fundamentalmente já foi paga, inclusive. Mas o governo, comprometido com os interesses dos acionistas, com os interesses das instituições financeiras estrangeiras, segue com a clássica política de austeridade fiscal, que é aquela política de cortar das áreas sociais para diminuir os gastos e assim contrabalancear a chamada balança ali comercial do governo, que é a balança de arrecadação e gastos. Então, evidentemente, o governo sabe muito bem o impacto que isso vai ter na educação, assim como sabe muito bem o impacto que vai ter na saúde quando faz cortes na saúde. Mas segue com essas políticas como uma escolha consciente para beneficiar ali o mercado financeiro e as classes dominantes no nosso país.